Olá, bem-vindo a mais um Soulcast, Trade Marketing levado a sério. Dando sequência às nossas visitas técnicas, nesse episódio nós vamos falar sobre moda esportiva. E elas, incansáveis, Tânia Miné e Tati Tomás, seguem conosco para mais um episódio. Meninas, bem-vindas mais uma vez. Muito bom estar aqui de novo, né? Vamos lá, gente, falar de esporte, mundo. que é uma praia que eu conheço. Antes, vocês praticam esportes? Pratico. Exercício físico, esporte não. A bola não gosta de mim. Eu já pratiquei vôlei, já fui federada, Olha. já dancei. Hoje eu nado, corro e faço musculação. Muito bom. Não à toa que tá com essa forma, né, Tânia? Bom, nós visitamos duas lojas para falar sobre esse segmento. Vans, uma loja própria, direto do consumer, e a Centauro, nesse formato mais resale. Vans, moda street culture, personalização. O que a gente notou lá de diferente é que eles têm uma questão de personalização que a gente vai ver logo nessa loja. Mas antes, Tati e Tânia, queria que vocês falassem um pouco o que vocês entenderam e o que vocês viram do layout dessa loja. De novo a gente fala de layout que facilite a navegação do shopper, e essa loja tem esse layout que facilita essa categorização dos produtos, a segmentação muito simples de navegar. A gente vai estar vendo também daqui a pouquinho o conceito que a gente vai abordar, ou já abordou em outros podcasts também, como pedagogia do consumo. Então o layout da loja ele é muito fluido, ele é muito fácil para a navegação do shopper. Ele traz também em 2 pisos a cultura, né, o que a gente chama de cultura da rua, street culture, né, traz a arte da rua. Então ele faz uma mescla muito boa entre arte e moda, que eu acho que esse é um casamento perfeito, reforçando os valores da marca. Então é super interessante. Agora, quando a gente fala de cultura, olha que interessante como eles trabalham a arte e também a exposição dos produtos. Então tem uma harmonia muito grande. É uma loja que fica ali no coração ali do Conjunto Nacional, na Paulista. Como você mesmo falou, uma loja que tem uma frequência muito alta de um público que ou trabalha ou está de passagem ou é turista, ou vem passar o domingão lá e praticar suas atividades físicas e culturais também. Então a loja está bem inserida num contexto muito interessante. E no coração da cidade, né? Nada Exato. mais street que a Avenida Paulista, né? Total. Uma Sem dúvida. diversidade de gente, de pessoas incríveis e que no domingo abre espaço, né, para essa galera tanto praticar esporte, andar, e tem uma série de ativações. É de fato algo bem convidativo para as marcas apresentarem os seus negócios e produtos. Eu acho que nessa foto que a gente está vendo, já estou mudando um pouco a ordem aqui, mas aproveitando o que está vindo na minha cabeça. Nessa foto a gente já vê a questão da vitrine, que tem um ponto assim bem interessante, né, Márcio, para vocês abordarem com relação ao trabalho da Soul, com relação a isso, né? Como é que você faz para fazer esse gerenciamento de vitrine, esse monitoramento de vitrine, né? Você quer comentar com a gente? Agora investir, eu que estou entrevistando ele, né? É verdade. Não foi o combinado, tá, gente? Mas Na tudo verdade, bem. a gente tem um trabalho que a gente ajuda as marcas a fazer a gente chama de auditoria de padronização, né? A gente viu em alguns casos, especialmente nos outros podcasts, desde sazonalidades de Páscoa, e isso permeou alguns podcasts como o da Kamikado, onde você tinha os coelhos, como o podcast da própria Cacau Show, onde você tinha um mix todo preparado. E a gente tem uma ferramenta que é o Digital Trade Experience, que ele traz essa possibilidade de a gente visitar lojas de forma remota, otimizando o tempo, né, e custo também de viagens. Então a gente consegue hoje, com essa ferramenta, garantir que todas as lojas de uma determinada rede podem e estão entregando a mesma experiência para o cliente em qualquer loja que esteja. Isso é muito interessante e a gente tem entregue isso para grande parte dos nossos clientes. Seja para fazer uma abertura de loja, a gente faz auditoria também de padronização sobre quais produtos estão em destaque, qual categoria, qual segmento. Então tem sido bem interessante poder ofertar isso para os clientes que estão, através disso, podendo garantir que todo mundo tenha uma experiência similar em suas lojas.
E o padrão de execução seja mantido, né? Exato. Isso é muito Exatamente. importante. Vou voltar só um ponto aqui, porque a gente já comentou isso em outros episódios e viremos a comentar também nos que virão, que é essa questão da pedagogia do consumo, que a gente está vendo cada vez mais presente e em varejos dos segmentos mais diversos. Né? Então, essa questão de você ensinar o teu consumidor a comprar o teu produto é super importante e é bacana que a gente trouxe isso em contextos diferentes, mas para mostrar o quanto que o conceito ele é aplicável para varejos diferentes, para segmentos diferentes, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, mas no meu modelo de negócio, como é que eu aplico isso? Então, a gente fez questão de trazer aqui em modelos diferentes. E aqui você tem calças de diversos formatos, né? Que a Vans tem trazido. E isso é muito bacana de você ver um modelo de como ela se encaixa ao corpo, o que que tem mais a ver com o teu formato, o que que tem mais a ver com o teu gosto, né? Porque eu, por exemplo, durante muitos anos, para mim, calça sempre foi calça, coisa de homem, né? Não tem esse cuidado, pós-baixo. Não, durante muito tempo fiquei na dúvida sobre o que usar e qual modelo funcionava. E aqui você tem claramente exposto quais são as possibilidades. Fala, bom, isso aqui é interessante. E aí, obviamente, você junta isso com um atendimento consultivo. Fala, bom, isso aqui é muito legal, mas para o seu tipo de biotipo, teu corpo, seria mais adequado isso, isso. Então, esta pedagogia vem permeando e eu estou muito feliz de a gente ter constatado que isso tem evoluído em todos os segmentos que a gente visitou até aqui. Outra questão que eu acho que é importante, que a gente já falou em outros segmentos também, em outros podcasts que vocês provavelmente vão ouvir, é essa questão da personalização. Então, quem já, né, teve aí o mundo do skate na sua vida, eu já tive quando meus filhos eram pequenos, não se tornaram esportistas de skate, mas curtiram um pedacinho da infância deles, curtindo skate. Então, essa coisa de personalizar o skate, de você poder fazer o skate com o seu, né, com o seu perfil, com, né, o equipamento ideal para o tipo de atividade que você faz, para o tipo de skate que você faz. Eu não sou muito letrada no assunto, Márcio, mas se você for, me ajuda aí a falar um pouquinho sobre esse mundo. E esse mundo do skate, ele tem muito essa questão da personalização, né? Tanto nos tênis, quanto também, principalmente no skate. Então, acho que isso é bem interessante quando a gente fala dessa diferenciação que a gente quer fazer para o cliente, né? Eu tenho uma pergunta aqui, né? Quando você propõe um espaço, e é o segundo andar dessa loja, tive por lá também, essa história de personalização, no final do dia, o que você está oferecendo para esse cliente? O que você está entregando? Uma ótima pergunta, né? Eu acho que a experiência, eu acho que a fidelização, eu acho que essa coisa da personalização traz uma coisa de exclusividade. Esse produto foi feito para mim, é do meu jeito, tem a minha cara, tem a minha vibe. Então, eu acho que todo esse contexto emocional também que sai do produto, né? Você vender um skate igual para todo mundo é uma coisa, cada um sair com o seu skate da loja é outro mundo, é outra questão. E esse tema da personalização também foi outro tema muito latente na NRF, já desse ano, do ano passado. Então, todos os tipos de varejo também muito preocupados em como podem proporcionar essa personalização para o seu cliente. Então, cada um, dentro da sua área de atuação, o que eu posso fazer de diferencial para personalizar a experiência do meu cliente? Então, aqui eles elegeram a categoria de skate, que tem tudo a ver com a marca, que tem tudo a ver com a localização da loja, né? Então, super pertinente isso. Serviço, né? Desculpa te cortar, Márcio. Serviço, acima de tudo, a gente fala muito que o varejo vem agregando serviço. Nós vamos ver em outros podcasts falar sobre isso. A gente acabou de falar no podcast de experiência. Como é que se agrega serviço também, né? Isso que é muito importante, né? Quando você fala de serviço, o varejo não está vendendo só produto, né? Ele está vendendo serviço, ele está vendendo uma experiência diferenciada. E essa é uma loja conceito da Vans. Então, eles estão trabalhando, né? Nós vamos ver Centauro daqui a pouco. Todo mundo querendo né? Com a personalização de camisas, por exemplo. Como é que você se diferencia, né? Nesse ponto da personalização, a Vans é um dos nossos clientes, né? Eu tenho alguma propriedade para falar sobre este case específico. A gente faz em algumas lojas, já fez em alguns momentos, o que eles chamam de Vans Day.
E tem muito a ver com essa questão de personalização, e é uma personalização que eu diria até que é extrema. Imagina você comprar um calçado Vans novinho, na loja você tem um artista plástico que vai fazer uma obra de arte sobre o teu calçado. Então você citou essa questão da exclusividade, fala, só eu vou ter este calçado no mundo inteiro, é algo que é muito especial para os clientes e traz essa experiência do agora eu sou um integrante dessa comunidade do skate ou do streetwear, enfim, é muito bacana. E a sugestão de looks, né, que eles fazem com soluções, que eu acho isso super legal também, né, que aqui também tem uma questão de prestar um serviço, mas também de fazer um cross e um upselling, né? Você está vendendo uma solução completa, né, para menos letrados no mundo da moda, que é o meu caso, por exemplo. Esse tipo de exposição funciona muito bem, que você já faz a combinação. Você sai dali todo É o look inteiro montado. o look inteiro montado, né, com né, uma harmonização das cores, dos tecidos, do estilo. Acho muito legal isso. Então, também você está prestando um serviço, está diferenciando sua marca e está também vendendo acessórios e outros itens no jogo aí, né? Essa é outra característica que a gente viu, que é o varejo começar a montar essas composições, né? Então, a gente vai ver isso também quando vocês assistirem o podcast da Kamikado, que às vezes você comprava um item, né? Um prato, um garfo, uma jarra, etc. E agora você quer comprar aquela cena inteira, transferir, porque você viu aquela composição, achou aquilo tão interessante e você quer transferir exatamente aquele modelo para casa. É a mesma coisa quando você vê aqui, esse look, putz, eu achei muito interessante, combina com determinada ocasião e eu quero fazer essa composição, né? Porque não é nativo de todos nós falar, putz, já se enxergar, ver o que combina com o que, não é todo mundo que tem essa Foi bem percepção. observado. Eu fiz essa semana uma análise de vários estudos de tendências e a Euromonitor fala um pouco disso, dessa coisa de como é que você facilita a vida do shopper, né, do consumidor, como é que se transforma uma solução, né? Então eu lembro lá no outro podcast que a gente gravou no outro dia lá do varejo alimentar, que a gente viu uma ilha de soluções no Mambo, de noite italiana. Como é que você prepara a noite italiana? Tinha vinho, tinha massa, tinha queijo, tinha molhos, azeites e a proteína. Como é que você faz essa composição dessas soluções e você já dá o prato quase que pronto para o seu cliente ali? Em uma parada, ele resolve uma ocasião que ele estava, um problema que ele tinha ali. Nesse formato, você está vendendo uma solução, né? Você está vendendo as ferramentas, né? Ou seja, o vestuário, seja a jaqueta, Exato. seja o boné, seja a meia, a própria calça. Mas mais do que isso, está vendendo um look, né? Então, você não está vendendo as peças apartadas. E para a marca é muito interessante, né? Porque a hora que você compõe um look como esse, você já está... E alguém sai usando esse look, você está personificando aquilo que você acredita pro teu look and feel. Eu só colocaria mais uma pimentinha nesse papo, que é pessoas, shoppers com meu perfil, que eu gosto de fazer a venda por conta própria. Se eu precisar da sua ajuda, eu te chamo, mas não fica no meu pé dizendo que eu posso ficar à vontade, mas você está feito uma sombra atrás de mim. Então aqui, para esse tipo de shopper também, você já traz a solução sem ter a necessidade de uma venda assistida. Porque ele olha, ele já sabe o que combina com o que orna com o que, né? Então também Já traz tá essa pronto. facilidade. E eu acho que uma coisa que eu aprendi nesses anos todos, e a Tati e eu usamos isso como mantra, Márcio, e já conversei bastante disso com a Márcia também, é o seguinte: a gente não tem que ficar engessado dentro do segmento que a gente atua no momento. Se a gente visitar outros tipos de segmentos que eu não atuo, você tem como tirar lições que você pode depois trazer insights para o seu negócio. Então, se você trabalha com medicamentos, não visita a sua farmácia. Vai visitar outros tipos de varejo, outros tipos de serviço. Eu acho que o insight está aonde a gente associa esse insight com alguma necessidade do nosso negócio. E não necessariamente, eu só visito supermercado. Eu só visito loja de fast fashion. Peraí,
né? Então, acho que esse é um ponto que, nesses anos todos, a gente insiste nisso e tira os nossos clientes, os nossos alunos da zona de conforto para eles saírem da caixinha, sabe? Eles Esse- aprenderem sobre outros segmentos. O nosso podcast fala muito sobre isso, né? Exato. Essa Exato. diversidade de temas é exatamente para trazer isso, né? E o quanto elas se conectam, né? É. O quanto você vê tendências e práticas sendo replicadas em diversos ambientes de varejo. Exato. Aqui também, ainda falando sobre ambientação, aqui também é no andar superior da loja, assim, trazendo essa coisa do aconchego da casa, que poderia ser a estante de um quarto de um adolescente. Sim. Né? Então é curioso trazer isso também, que traz, assim, como a gente falou da moda, do street e tal, para dentro de casa, né? Como é que eu transportaria também essa vibe da Vans para minha casa? Sim. Então a gente achou super E tem interessante um também. ponto importante, né? Acho que vocês não participaram desse comigo, foi um dos poucos que vocês não participaram, mas a gente entrevistou aqui o Júlio Tacano e ele tem um conceito de a loja como terceiro lugar. O que seria o terceiro lugar, né? O primeiro lugar é a nossa residência, onde a gente mora, o nosso lar, etc. O segundo lugar é o ambiente de trabalho, que a gente passa grande tempo da nossa vida. E onde eu queria estar, né? Ele batiza de terceiro lugar. Então, sempre imagina que um indivíduo que goste desse universo street, desse universo skate, a hora que você vê uma cena como essa, uma loja como essa, certamente esse seria o terceiro lugar de muitas pessoas, né? Com certeza. Vamos mudar de uma loja DTC para uma loja wholesale e a Centauro oferecendo serviços e experiência ao shopping. Vamos ver o que a gente viu por lá. Layout. Me contem aí quais foram os olhares e as percepções de vocês nesta loja. Essa loja fica localizada também na Avenida Paulista. A gente ama a Avenida Paulista, tá, pessoal? Mas brincadeira, porque ela é uma loja muito legal. São 3 pisos. Para quem ama esporte como eu, é uma tentação sair de lá sem uma sacolinha. Foi, né, ainda mais de atividades tão diversas que a loja propõe. Ela tem um piso que é um piso inferior, onde a gente vai falar um pouquinho sobre serviços. É uma loja que tem um piso no meio, que é onde tem essa famosa pista de correr que eles colocam ali. Muitas crianças fazem testes e brincam ali nessas pistas, e você pode até fazer teste dos calçados também. E tem um piso superior. Então, eles dividem muito bem a loja, uma loja que tem um espaço de atividade física A também. gente vai estar mostrando. A gente vai estar pouco, mostrando, mas dando um contexto geral, uma loja grande, né? Para os bem grande. padrões ali até da Avenida Paulista, também uma loja conceito deles, onde eles fazem várias iniciativas ali. Já tivemos contato com o pessoal de lá e essa loja é uma loja muito importante para eles testarem conceitos na prática. E a gente falou lá no caso da Vans sobre personalização e aqui fala muito sobre isso, né? Exato. Aqui é extrapolando para chuteiras, para outros produtos, né? E é também serviços, né? Curioso, se a gente resgatar alguns podcasts atrás, a gente fez sobre a Arena Centauro lá do Parque do Ibirapuera, né? E aí você vê aqueles conceitos que eram embrionários lá, já sendo replicados Sim. e aplicados em lojas mais tradicionais aí por aí afora, né? Sem dúvida. A famosa esteira para você fazer o teste da pisada, se você tem a pisada mais aberta, mais fechada, pisa para dentro ou para fora, dentro das lojas eles têm essa esteira para você poder escolher o tênis ideal para a tua corrida. Então, eu acho muito legal. É super interessante, né? Essa questão da você testar o produto. Cada vez mais o consumidor quer isso. Exato. Né? E aí voltamos também para o tema da pedagogia do consumo, onde aqui novamente ensinando desde você escolher uma bicicleta até você comprar um tênis, né, de maior valor agregado. E aí a questão aqui da bicicleta, acho interessante também porque a gente falou de escolha de produtos, né, de características físicas de produto, mas aqui a adequação a você, qual é a sua necessidade, né? Como se fosse a sua missão de compra. Eu quero uma bike para trilha, então é esse tipo de produto. E aí eles têm não só esses totens, mas eles têm também no meio digital que você vai colocando, ele tem um quiz que você vai respondendo e ele te dá depois ali um portfólio de modelos que são adequados à sua necessidade. Outro ponto importante que acho que é um ponto também que o Márcio deve comentar comigo aqui, esses espaços que são patrocinados pelas marcas,
né? A gente sabe que o basquete é um esporte também que está crescendo bastante aqui no Brasil. A NBA tem uma franquia forte nos Estados Unidos e no mundo, promovendo esse esporte. Então, trago aqui o querido LeBron James aí fazendo. Então, eles fazem esses espaços das marcas, dos times específicos, das franquias dos times. Temos também essa mesma separação com o futebol, que é o esporte mais, né, amado aqui no Brasil, mais praticado e assistido também. Então, esses espaços são importantes porque eles trazem todo aí uma gama de produtos que está ligado, né, a essas franquias desses times conhecidos aí globalmente, né? Aqui eu tenho uma pergunta, né, para vocês, né? Quando você vai para um espaço desse de marcas esportivas, você tem aí Puma, você tem Nike, você tem Adidas, que são grandes marcas, né? E aí você vê esses espaços, você tem esses patrocínios e essas marcas, que é um pilar, né? E você tem também a outra parte que é a setorização por tipo de esporte, como você está vendo ali, basquete, futebol e tal. Como é que o varejo, quando ele faz uma exposição, ou como é que ele pode usar marcas tão renomadas ou tão emblemáticas em Eu seus faço uma segmentos aqui também. na atração, retenção e até conversão de vendas? Como é que vocês veem isso? Bom, a força da marca já traz o shopper para dentro da loja. Né? Existem até outras lojas que não trabalham tão fortemente com essas grandes marcas por uma questão de DNA, enfim, de focar em marcas próprias. Mas aqui realmente é um chamariz muito grande. De novo, a gente está falando de mundos. Então, se a gente fosse falar de árvore de decisão de compra do shopper, a primeira coisa é o quê? O esporte que você pratica. Sim. Então, você precisa ter o mundo de cada esporte. E aí, dentro do mundo de cada esporte, você precisa chamar atenção para as marcas, porque o shopper vai em busca da sua marca preferida ou do seu hall de marcas preferida. Então, a gente acha que essa execução é muito interessante nesse sentido de atender a demanda do shopper. Aqui cabe um conflito, né? Porque você tem as marcas buscando concentrar os seus produtos, né? Então, olhem o meu portfólio que vai de A a Z e atende todos os segmentos. E você tem essa decisão do shopping, como você disse, que normalmente essa jornada é baseada pelo esporte, né? E você fica nesse conflito. A indústria querendo te levar para um lado, o varejo querendo atender uma demanda do shopping. Nesta loja, por exemplo, você tem desde espaços mixados, né, que estão focados no esporte, a exemplo de futebol, que daí tem vários patrocinadores diferentes, e você tem essa parte separada pelas marcas, né? Então é um desafio que o varejo tem de como equalizar essa equação e como ser mais assertivo. E a resposta, no meu entendimento, né, tentar sempre volta para a ponta. A gente quer atingir quem Quem com é essa meu segmentação, público-alvo, né? Exato. Eles têm claros mundos lá, né? Ele tem lá o mundo dos esportes, como a Tati falou, que estão bem divididos, mas diferente de outros varejistas que trabalham os esportes com uma maneira até com mais profundidade no mix, até amplitude e profundidade, que é o caso da Decathlon, por exemplo, que fica ali também uma loja a poucos quarteirões ali da onde a gente foi. Eles têm essa questão de trabalhar esses espaços de marca, porque eles sabem que as marcas são vitrines. Nike é uma vitrine, Adidas é uma vitrine, Puma é uma vitrine, né? Então, e as marcas dos times também são Sim. muito Exato. importantes. Então, eu acho que eles trabalham. Eu não sou uma pessoa que entende muito do varejo esportivo propriamente dito, mas me parece um equilíbrio bom que eles fazem nessa loja da Paulista, porque é uma loja grande, então eles equilibram esses espaços, que é o mundo do esporte, o mundo da bicicleta, lá do ciclismo, o mundo do skate, o mundo. E eles têm esses espaços de marca. Eu vejo mais como uma soma do que como um conflito, na minha visão, tá? Eu acho que você trouxe o ponto, né? Quando você tem uma loja grande como aquela, você tem as duas coisas instaladas, né? O mundo por esporte e o mundo por marcas. Invariavelmente não são todas as lojas que permitem, né? E eles Exato. têm que fazer um trade-off sobre para qual caminho eu vou e tal.
E aí, assim, nosso olhar é muita gente, né? Pensando como sou, é que sim, deve-se ter um trabalho prestigiando a marca, toda essa curadoria, mas quando você coloca o shopper no centro, você deveria prestigiar aquele esporte e dar aquela a opção sobre o que é mais importante para ele poder olhar o mix inteiro, inclusive intermarcas, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas eu só queria pôr mais uma pimentinha nisso. Quando você fala de um LeBron James, por exemplo, ele é uma marca, Sim. né? Então, quando você fala, por exemplo, dos times, né? Um Flamengo, um Corinthians, são marcas importantes. Então, Que tem uma legião de fãs gigante. exato. Então, eu acho que, na minha visão, o equilíbrio é melhor. É claro que o sortimento por tamanho de loja é interessante, né? Eu acho essa foto muito bacana, né? Que mostra a questão de venda assistida, né? Você tem essa possibilidade de apertar o botão e chamar alguém para te ajudar em algum momento. Então a gente achou super curioso porque a gente nunca tinha visto isso tão visível assim, principalmente no segmento de esportivo. Acho que isso atende àquela sua demanda, né? De não querer ser atendido a Exato. todo instante. Você pode. Mas se eu precisar, eu Se tenho você ali precisar, na você minha tem um mão. recurso, né? E é uma das fortalezas, né? Exato. Que nós da Soul, por exemplo, trabalhamos com esse projeto de venda assistida ou atendimento consultivo, que é como a gente gosta, que é de fato entender, né? Porque você tem os totens, mas nada como uma boa conversa, um olho no olho, para você saber de certeza. fato qual é o produto adequado para cada um dos clientes. Aqui falando de dupla exposição, e eu já vou na sequência com cross merchandising, que são conceitos parecidos, né? E eles trabalham muito bem isso. Então, aqui de novo, trazendo produtos que são mesma ocasião de uso. Então, estou falando da meia com o spray ali para desodorante do pé, com a palmilha, com o cadarço do tênis. Então, eu trago a barrinha de proteína. Então, eu trago produtos que aparentemente não têm nada a ver, mas eles são altamente correlacionáveis e que faz sentido essa exposição conjunta. Eu acho que esse é um ponto, né, que precisa ser do varejo de uma forma ampla, a gente já discutiu isso em outros momentos, tem que ter alguma linha lógica, né, de como eu vou fazer esse cross-merchandising e estar sempre na ocasião de uso, é uma boa recomendação de por onde começar, né? Exato. Aqui também falando de benefícios de produtos, a comunicação da loja de uma forma geral é muito bem feita e muito explícita assim, para o consumidor. Isso é muito legal e é difícil de encontrar, né? Normalmente você tem aqui exposto a característica do produto que nem sempre é clara pro consumidor. Essa aqui é uma tecnologia dry, não sei das quantas. Isso aqui é um cabedal XYZ. O cara olha para aqui e fala, o que é o que isso? que eu faço com isso, né? Bom, olha, se você vai usar, precisa de secagem rápida, ok. Se você transpira demais, então você está entregando aqui benefício. Isso é raro de se encontrar e eu achei muito interessante quando eu vi isso por lá também. E na linguagem do consumidor, né? Exatamente. Olha, foi um podcast corrido, né? Já que estamos falando de esporte, passamos por tudo, mas de fato foi muito interessante dar uma olhada e de novo, né, constatar que algumas tendências elas estão sendo aplicadas e replicadas em todos os segmentos. Tati e Tânia, muito obrigado mais uma vez. E vamos correndo para o próximo podcast, que ainda tem vários outros temas para a gente tratar. Acompanha, você que ficou com a gente até aqui, acompanha os próximos podcasts e os próximos temas. Obrigado, um abraço e até lá.